Meus irmãos, aos que nos visitam, nós fazemos séries de exposições aqui na Fé e Vida. A gente está expondo o livro de Juízes. E hoje nós iremos fazer a exposição do capítulo 9 e 10. Olharemos também rapidamente o capítulo 10, que é um capítulo bem curto. Mas o capítulo 9 ele é um capítulo bastante extenso. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, pode ser aplicativo, a Bíblia física, mas que permaneçam com ela aberta para a gente ir fazendo a exposição. Semana passada, nós expomos aqui o capítulo 8. Nós vimos os últimos dias de Gideão. Nós estamos seguindo, então, para o capítulo 9. Mas nós devemos lembrar que do capítulo 6 até o capítulo 8, nós temos Gideão e a sua família. E no final do capítulo 8, Gideão morre. No livro de Juízes nós temos um ciclo que é bastante repetitivo. Vocês lembram qual é? Um juiz morre, o povo se entrega à idolatria, vem a opressão, o povo então clama ao Senhor, se arrepende, Deus envia um outro libertador, um outro juiz. Mas nós vimos que com Gideão foi um pouco diferente, pois a prostituição espiritual começou já com Gideão em vida. Nós vimos isso na semana passada. E agora, nós temos os últimos dias de Gideão, e no capítulo 9, nós veremos um pouco sobre Abimeleque, o seu filho. Nós teremos então esse desfecho dessa família. Infelizmente, o ciclo do livro é que constantemente eles se afastam de Deus, se voltam aos falsos deuses, e eles não lembram mais do Senhor. Não lembram mais dos grandes feitos do Senhor ao livrar ele das mãos dos inimigos. E nós vimos isso em algumas pregações passadas, que quando é citado que eles se esqueceram do Senhor, não era um esquecimento total de saber quem Deus era, não era isso. Mas esse conhecimento era algo relacionado ao relacionamento deles com Deus. Eles já não queriam obedecer ao Senhor. Eles já não queriam mais obedecer ao Deus da aliança. O que eles queriam? O desejo deles era que o Criador de todas as coisas coexistisse no meio dos deuses pagãos. Eles não queriam obedecer totalmente a Deus. Que problema tem eu ter diversos deuses para cada área da minha vida? Que problema tem? Então o escritor, ao dizer que eles não lembram mais do Senhor, ele está dizendo isso, que Deus não é mais exclusivo na vida daquele povo. Eles não têm mais um relacionamento com Deus. Deus, para eles, é só mais um. E mais, apesar deles terem esquecido do Senhor, abandonado a aliança, eles também não demonstram sentimentos, lealdade com a família de Gideão, apesar de tudo que Gideão havia feito por eles. Então, no capítulo 9, nós temos alguém que entra em cena. Temos a citação dele no outro capítulo. Mas agora nós vemos quem realmente Abimeleque é. Quem Abimeleque se tornou. Filho de Gideão. Eu quero falar essa noite com vocês sobre as consequências de viver uma vida para os falsos deuses. Abimeleque é esse exemplo.
Vocês lembram? Quem está aqui pegou as outras mensagens? Vocês lembram que após Gideão derrotar os midianitas, os israelitas vão até ele e pedem: olhe, Gideão, nos governe, governe você, governe os seus netos. E qual é a resposta que Gideão dá a eles? Vocês lembram? Não, eu não governarei vocês, mas o Senhor governará vocês. Nós vimos que Gideão fala uma coisa, mas na prática é outra. Ele tem 70 filhos com diferentes mulheres. E mais, agora ele tem um filho com uma concubina e ele coloca o nome de Abimeleque. E ele diz que não queria ser rei, né? Mas ele põe o nome do filho de Abimeleque, que quer dizer: meu pai é rei. Na prática é totalmente diferente. Imagina como cresce esse menino. Imagina como cresce Abimeleque. Ele era alguém excluído da família, porque ele era alguém ilegítimo. Ele não estava entre os herdeiros de Gideão, mas ele era filho do rei. Meu pai é rei. E agora, capítulo 8, Gideão morre. E quem tomará conta? Quem tocará os negócios do pai? Quem será rei agora? A sequência dos juízes vinha vindo nesse ciclo. Só que até o capítulo 8, nós vimos que esse ciclo sempre se repetia. O povo peca, sofre opressão, clama ao Senhor, Deus envia o libertador, vence os inimigos e então a paz. Mas agora há um desvio total dessa sequência. E nós veremos os perigos disso. Veremos as consequências de se entregar aos falsos deuses. Em outras oportunidades, nós falamos aqui. Falamos que os falsos deuses, os falsos ídolos é algo muito mais profundo do que normalmente as pessoas pensam. E por vezes nós colocamos coisas que são boas em um pedestal e nós nos prostramos a elas. Nós não notamos mais um Deus, um falso Deus, um ídolo, pode ser qualquer coisa que seja mais importante que Deus na sua vida. Qualquer coisa que absorva mais atenção e imaginação do seu coração do que é Deus, é um ídolo. E nós temos costumeiramente essa tendência, pegar coisas que são boas e transformá-las em ídolos. Pode ser a família, os filhos, a carreira, o dinheiro, as conquistas, um relacionamento amoroso. O coração humano, de fato, é uma fábrica de ídolos. E quando ele tira o lugar que pertence somente a Deus e coloca qualquer outra coisa, ele está prostrado a um falso Deus. Se alguma coisa torna mais importante que Deus para a sua felicidade, para a sua identidade, para que você encontre real sentido da vida, então isso é um ídolo. Você está diante dele. Uma escritora diz, e eu concordo com ela, diz o seguinte: o que nos controla é realmente um Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Mediante a isso eu pergunto, só nos resta saber que Senhor é esse. Abimeleque é controlado pelo desejo de poder. E agora, nós veremos o que ele faz para alcançá-lo. O que Abimeleque faz para colocar o seu desejo em dia, para que ele seja satisfeito. Está com a sua Bíblia aberta? Dos versículos 1 até o 6, nós temos o planejamento estratégico de Abimeleque.
mas é um planejamento estratégico sem Deus. Versículo 1 diz: certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. Aparentemente nós temos aqui o quê? Um encontro de família. Mas logo o plano de Gideão se torna público. De Abimeleque, perdão. Abimeleque vai até Siquém. E Siquém é uma cidade que é bastante conhecida nas narrativas bíblicas. É em Siquém que Deus aparece a Abraão para dizer que aquela era a terra da promessa. É em Siquém que o primeiro altar para culto a Deus é construído. E Abimeleque vai até os parentes da sua mãe, não porque estava com saudade, mas porque ele queria o poder a todo custo. Você observou que todos os outros líderes levantados em Juízes, mencionados em Juízes, todos eles são chamados por Deus. Todos eles são usados por Deus para libertar o povo. Mas Abimeleque não quer saber disso. Para ele, os meios não importam. O que de fato importa é chegar lá. Não importa se Deus chamou para isso ou não. É lá que eu quero chegar. É lá que eu irei. Abimeleque é alguém autoconfiante. Abimeleque é aquele homem super capaz. Ele não depende nem mesmo de Deus. E quais são os caminhos que Abimeleque toma, segue para atingir o seu objetivo? Que caminho é esse? Nós vemos um caminho de manipulação. Versículo 2, perguntem aos líderes de Siquém, se eles preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão, ou por um só homem. Olha a manipulação dele. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Percebe? Ele está dizendo, olha, não é melhor ter apenas um governante? E mais, seria bom que a gente garantisse que ele fosse um de nós, né? Pensando bem, não seria melhor que eu fosse o governante de vocês? Vocês notam alguma semelhança com Gênesis? O engano da serpente com Adão? Desde a queda, o homem busca ser autônomo de Deus. O homem busca independência de Deus. Mas as promessas para isso são frustradas. É cheia de frustração. Para Abimeleque, pouco importa se é o desejo de Deus que ele se torne rei. O que de fato importa é que ele seja poderoso. O que de fato importa é que o seu desejo seja satisfeito. Para ele, tudo é válido para chegar onde ele quer. Ele quer a autonomia de Deus, ele quer viver da sua maneira. Ele não busca ser dependente de Deus. E eu pergunto a você, será que às vezes nós não somos assim também? Será que nós não nos parecemos com Abimeleque? O texto segue no versículo 3. Os tios de Abimeleque transmitiram a mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Os líderes de Siquém ouvem a proposta e concordam com a proposta de Abimeleque. E no versículo 4, nós vemos que é dado a Abimeleque 70 moedas de prata. De onde?
do templo de Baal-Berite, para Abimeleque utilizar na contratação de indivíduos, e diz o texto, desocupados e desordeiros, para segui-lo. Observam o caminho que Abimeleque está tomando? Ele está indo em direção ao seu reinado, não pela sua obediência a Deus, mas ele está indo com um empurrãozinho de um falso Deus. É isso que os falsos deuses fazem. Te dão uma falsa sensação de que tudo está indo bem, de que tudo está indo, que vai dar certo. Mas você já conversou com alguém que está cego por um falso Deus, e você procura mostrar a verdade a ela? Essa pessoa não está nem aí para você. Ela não vê a realidade. Não vê, ao ponto de tudo que você está querendo fazer é ajudar, e ela não quer saber. Está cega ao seu ídolo. Os ídolos cegam. E é exatamente o que nós estamos vendo com Abimeleque. Ele usa de manipulação. Então tem pessoas o apoiando. É interessante que ele vem de uma família que pertencia ao quê? À aliança. Ele era pertencente à aliança. Mas ele abandona totalmente o Senhor. E agora o versículo 4 mostra que até a oferta de um falso Deus ele aceita. Tudo é válido, desde que eu alcance o meu objetivo. Será que tudo é válido mesmo? Será que Deus não se preocupa com os meios também? Versículo 5. Abimeleque segue com o seu plano. Ele vai até a casa do seu pai, em Ofra. E ele vai de encontro com os seus irmãos. Vai ter churrasco. Não vai ter não. Sabe por quê? Sobre uma pedra ele assassina os seus irmãos. Acreditem, há muitos que por estarem doentes, cegos por falsos deuses, acabam destruindo tantas coisas. Acabam sacrificando coisas tão importantes. Eu não sei, mas pode ser que seja a sua realidade. Para atingir o objetivo da vida, talvez você esteja sacrificando a sua família, os filhos, as pessoas que estão perto de você, ou então você sacrificou o seu relacionamento com Deus. Não dá mais para ficar pensando em orar, em ler a Bíblia, em ter comunhão com os irmãos. A vida é muito corrida. Se essa é a sua realidade, então essa noite nós suplicamos ao Espírito de Deus para que Ele lhe convença de que você está prostrado a um falso Deus. E a não ser que você se arrependa, esse falso Deus irá cobrar de você. Abimeleque usa de manipulação. E mais, ele usa de violência para conseguir o que ele quer. Para ele nada mais importa, basta chegar no poder. E sabe o que ele consegue? O próprio poder. A gente vê isso no versículo 6. Final do versículo 6. Abimeleque é proclamado rei em Siquém. Quem sabe na sua posse, no seu discurso ele estava dizendo: é possível chegar lá sem Deus. É possível. É possível conquistar o que quiser na força do seu braço. Será que é? Será que de fato é? Abimeleque, ele é proclamado rei em Siquém.
E ao ser proclamado rei, isso mostra que ele e a nação onde ele estava, também estavam prostrados a falsos deuses. Aquela nação também estava longe do Senhor. Porque, como citei antes, Siquém era uma espécie de termômetro espiritual de Israel. Abraão construiu o primeiro altar do Senhor. Josué 8 mostra que ali foi o primeiro lugar onde os descendentes de Abraão se reuniram para adorar o Senhor. E depois entraram na terra, sob a liderança de Josué. É em Siquém que o próprio José é sepultado. E agora em Siquém, o rei e os demais homens daquela cidade abandonam o Deus da aliança e se entregam aos seus próprios ídolos. Qual é a consequência de vivermos para os falsos deuses? Eles nos cegam. Lutero certa vez disse: seja o que for a que seu coração se apegue, em que deposite confiança, e isso será realmente seu Deus. É claro que ele não está falando de qualquer apego, de qualquer confiança, mas ele está dizendo quando o seu coração, quando os seus amores são ordenados a isso, você pega uma coisa e ama essa coisa mais do que qualquer outra, isso é um Deus. Você está prostrado a ele, e você está cego perante ele. A história segue. Nós vimos, versículo 5 mostra que ele mata os seus irmãos, exceto um. Apenas Jotão, o filho mais novo. E Jotão consegue fugir e se esconde. E quando ele sabe que Abimeleque é proclamado rei, Jotão sobe ao topo do monte Gerizim, então ele grita, ele conta uma parábola. E depois ele dá uma explicação daquilo que ele estava falando. É o que nós encontramos dos versículos 7 até o versículo 21. E essa parábola de Jotão tem o objetivo de mostrar como a coroação de Abimeleque não fazia sentido nenhum. Jotão inicia a parábola dizendo: ouçam-me, cidadãos de Siquém. Ouçam-me se querem que Deus os ouça. Ele conta: certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. O que Jotão está mostrando é que as oliveiras, as figueiras e as videiras eram árvores valiosas e produziam as colheitas mais importantes de Israel. Mas nenhuma delas tinha o desejo de ser rei. Mostrava uma crise de liderança. Há isso em nossos dias também. Há muitos com diversos dons e talentos que poderiam ser líderes em sua família, na igreja, no país.
mas se omitem porque preferem gastar os seus dons e talentos consigo mesmo. E quando esses homens se omitem, quem é que se levanta? Os homens maus. Quando não havia mais ninguém, Jotão diz que o espinheiro se levanta e diz: eu quero ser rei, mas tem uma condição: vocês vão ter que ficar na minha sombra. Um espinheiro poderia chegar no máximo até uns 60 centímetros. E um espinheiro não tem sombra. Essa parábola está mostrando a insignificância de Abimeleque. Não faz sentido um rei como esse ser rei. E Jotão está dizendo a eles, versículo 16: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que ele realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes, e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei, só porque ele é seu parente. Olha, se vocês agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que vocês sejam felizes com Abimeleque, e Abimeleque seja feliz com vocês. Mas se vocês não foram justos, então eu espero que vocês e ele recebam o que merecem. Jotão estava aqui pronunciando uma mensagem de juízo. Sabe por quê? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é as consequências de viver entregue aos falsos deuses. É saber que um dia a conta vem e cobra caro. O texto segue. Versículo 22, e mostra que Abimeleque governa Israel por 3 anos. A gente está vendo uma sequência de juízes, não é mesmo? Vocês lembram quanto tempo os outros juízes governavam? 40, 80, 23 anos, até morrerem. Mas Abimeleque governa apenas 3 anos. Isso mostra que, por mais prazeroso que pareça, a felicidade de um falso Deus, a felicidade que ele proporciona, não dura para sempre, é curta. E mais, o juízo está chegando a Abimeleque. Versículo 23, nós vemos que Deus envia um espírito que gera discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém. E isso era um castigo por ele ter assassinado os filhos de Gideão, e por Siquém ter apoiado ele. E o que ocorre nesse período, após essa discordância? Nós temos a resposta do versículo 25 até o versículo 49. É claro que a gente não irá ler todo o texto, mas apenas fazer um resumo para vocês. Os líderes de Siquém estavam preparando algumas emboscadas para Abimeleque. E nessa época, um homem chamado Gaal se muda para Siquém. E ele passa a ganhar confiança dos líderes de Siquém. Até que Gaal utiliza o mesmo argumento que Abimeleque havia utilizado antes. Gaal diz: quem é Abimeleque? Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? Se eu estivesse no comando. Observaram?
se eu estivesse no comando. O que Abimeleque tinha dito? Mesma coisa. Ele disse, se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. De alguma maneira, Abimeleque descobre esse plano. E dos versículos 30 ao 41, nós temos a luta de Gaal com Abimeleque. Os versos 42 ao 44, apenas a gente não vai fazer as leituras, a gente tem a ceia ainda, mas você pode fazer ela em casa. Os versículos 42 a 44, Abimeleque toma Siquém, então captura e mata o povo que ali estava. E Abimeleque manda destruir a cidade. Só que alguns homens e mulheres conseguem fugir até a torre da cidade. O que Abimeleque faz? Vai até a torre, coloca fogo e mata aqueles homens e mulheres que estavam na torre. Abimeleque não se satisfaz somente com a destruição de Siquém, mas na sequência do texto você vai ver que ele decide atacar a cidade de Teves. E é muito provável que essa cidade tenha se aliado a Siquém. Por isso Abimeleque quer atacar eles. E da mesma forma, o povo foge para encontrar um abrigo em uma torre. E talvez a gente pense, o episódio está se repetindo outra vez. Acontece que quando Abimeleque está se preparando para incendiar a torre, versículo 53, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho, que rachou o seu crânio. Gravemente ferido, Abimeleque, sempre pensando em sua reputação, ele pede para que o seu companheiro, o seu escudeiro, acabe com a vida dele, para ninguém dizer que ele havia sido morto por uma mulher. Meus irmãos, a vida de Abimeleque é um aviso para aqueles que querem viver uma vida entregue aos falsos deuses. A vida dele é um exemplo de que você pode até ir muito bem por um tempo, mas certamente enfrentará a dura realidade das consequências de viver dessa maneira. Ele parte, ele morre, agora outros juízes são levantados. Você vai ver no capítulo 10, Tolá, Israel teve 23 anos de paz. Deus envia um juiz Jair, 22 anos de paz. Mas sempre que os juízes morriam, o povo voltava à adoração aos falsos deuses. Sempre. Ao ponto de eles clamarem depois ao Senhor. Você pode observar no capítulo 10, e Deus fala, eu não vou salvar vocês. Até que a segunda vez, Deus é misericordioso e decide livrá-los. Eu pergunto a vocês, onde estava Deus em meio a tudo isso? Onde estava Deus na história de Abimeleque? Será que Deus se ausentou? Se você observar, entre o capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 10, verso 6, Deus não é mencionado nenhuma vez pelo seu nome pessoal da aliança. E esse é um retrato da nossa sociedade. Esse é um retrato muito parecido. Onde constantemente as pessoas querem tirar Deus de cena. Onde constantemente Ele não é adorado e nem levado a sério. Mas será que Deus se ausentou? Versículos 56 e 57. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Deus estava calado. Mas eu pergunto, ele estava ausente? Não. Capítulo 9 encerra mostrando que Deus estava mostrando
aplicando a sua justiça. As consequências de viver entregue aos ídolos é a cegueira. De fato, eles nos cegam. Eles até dão uma falsa sensação de alegria, de realização, mas não é duradouro. E como nós estamos vendo com Abimeleque, leva à morte. Apenas isso? Ainda tem mais. Nós fomos feitos pelo Senhor. E Ele requer tudo de nós. Esquecer disso, colocar algo ou alguém acima dele, é dar o louvor que somente Ele merece a qualquer outra coisa. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha o trágico fim que a gente viu de Abimeleque. Às vezes, esquecemos disso e queremos viver como Abimeleque. Mas o que fazer para não vivermos dessa maneira? Volte os seus olhos para Cristo. Ele nos ensina, pois foi nele que recaiu a ira de Deus, quando ele assumiu a nossa culpa. A justiça caiu sobre o Filho de Deus. Era o que merecíamos. E por isso, nessa noite nós queremos lembrar, queremos participar da mesa do Senhor, por tamanha bondade e graça. Vamos orar? Senhor, de fato os ídolos, os falsos deuses são tão perigosos. Eles nos cercam. Estamos diante de inúmeros nessa sociedade em que vivemos. Mas, Senhor, não deixe com que o nosso coração tire o lugar que pertence somente ao Senhor. Que o Senhor reine soberanamente sobre a nossa vida, não apenas uma parte dela, mas toda ela. Que nós possamos pegar essas coisas que são boas, que o Senhor nos dá, essas dádivas que o Senhor nos dá, e não transformá-las em um ídolo, mas usá-los, mas guardá-los, nos relacionarmos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós